Meus amados, nessa noite, nós queremos louvar o Senhor agora através da palavra. Nós temos o grande privilégio hoje aí de termos aqui o nosso irmão, né, nosso amado irmão Fábio. Pode chegar mais aí, meu irmão. Né? O nosso amado irmão Fábio aqui, ele é da igreja da São Lucas, né? Então, ancião também lá, e aceitou o convite aí para estar trazendo essa mensagem direto do trono de Deus aí. Então, que o Senhor possa estar usando o irmão aí, e um prazer tê-lo mais uma vez aí com a gente aí, tá? Obrigado, José. Amém. Fica na paz, amado. Pelo convite aí. E eu quero cumprimentar os nossos amigos aí que estão pela internet, pelo YouTube, Facebook, pelo Zoom, amigos, parentes, né? Clientes meus também, né? Que eu mandei o convite, né? Para alguns clientes, né? Quero mandar um abraço especial para a dona Jaci e um feliz aniversário para a senhora, dona Jaci. A senhora que está completando hoje 88 anos, né? Não é todo dia que se completa 88 anos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o que realmente importa. Conta a história que um jovem plebeu, ele queria casar-se com a princesa, ele se apaixonou pela princesa, né? Isso é uma ilustração, né? E ele era um jovem pobre e a princesa, consequentemente, muito rica. E a princesa, em contrapartida, também se apaixonou por esse jovem. Então, ficou um pouco impossível esse relacionamento, né? Por causa que uma princesa só casa com um príncipe, né? Mas a princesa, então, foi falar com seu pai, tinha um bom relacionamento com o pai, e disse: pai, olha, é o seguinte, eu estou gostando do João, e o João é uma ótima pessoa, o João é um bom homem, é um bom partido. Eu sei que ele não é da linhagem real, mas eu gostaria de casar com ele. Filha, faça o seguinte, traga o João até aqui o palácio e nós vamos conversar. Então o João, feliz da vida, foi até o palácio. Quando chegou no palácio, o rei acabou conhecendo o João ali, e a filha então apresentou ali aos outros parentes ali, a mãe, tudo mais. E o rei então disse assim para o João: João, é o seguinte, olha, eu quero testar, ver se você realmente é uma boa pessoa, é uma pessoa que está apta a casar-se com a minha filha. Eu vou te dar uma missão e você precisa cuidar do mais importante. Se você cuidar do mais importante, você vai cumprir a missão. Então é o seguinte, João, aqui tem alguns diamantes, tem uma carta especial que é para você levar ao meu irmão, que é rei da Terra do Norte, e também eu vou te dar o meu cavalo, o melhor cavalo do reino. E você cuida do mais importante e você vai cumprir a missão. O João foi para casa feliz da vida, emocionado, pensando assim que ganhou na loteria. Encilhou o cavalo, pensou em sair bem rapidinho, bem cedo, animado da vida, só pensando, né, na princesa. Começou a sua viagem. Ele pensou então em tomar alguns atalhos, e esses atalhos eram atalhos onde que não havia uma estrada, e acabava judiando um pouco do animal. Quando chegava o final do dia, o João, em vez de desencilhar o cavalo, dar água, comida para o bicho, ele acabava ficar pensando só na princesa e cuidar dos diamantes. E cada final do dia ele contava quantos diamantes tinham para ver se ele não tinha perdido nenhum, né? Ele carregava assim, num bocozinho de couro, assim, né? Uma pequena bolsinha de couro. Aconteceu que um senhor viajante começou a perceber que João não estava cuidando do bicho. E deu alguns conselhos para o João. Olha, João, você precisa cuidar do animal. Desse jeito o animal vai acabar morrendo e você vai ficar na mão no meio dessa estrada aí. Não tem problema, o animal não é o mais importante são os diamantes. Afinal de contas, eu tenho muito dinheiro e se o cavalo acabar morrendo, eu posso comprar quantos cavalos eu quiser. E aconteceu que o cavalo acabou morrendo mesmo. E o João não cuidava dele, né? Só que o cavalo morreu no lugar onde as fazendas eram muito longe uma da outra. E não tinha onde João comprar um outro animal. E João então começou a caminhar. E de repente começou a passar fome e sede e percebeu que logo, logo iria desmaiar. Então João fez o seguinte: olha, eu preciso esconder esses diamantes, porque se eu desmaiar, pode ser que alguns mercadores me encontrem e acabam levando os diamantes e eu estou ralado. O João então pegou e colocou os diamantes no solado do calçado. Você imagina caminhar com os diamantes no solado do calçado. Daqui um pouquinho o João não conseguiu mais e acabou desmaiando. Alguns mercadores que estavam passando por ali viram o pobre coitado jogado no chão, juntaram ele e levaram o João para a cidade de onde ele havia saído. O João, quando
Chegou nessa cidade, lá eles trataram o João ficou alguns dias acordado. Quando o João acordou, ele retomou a consciência e percebeu que tinha voltado para a cidade onde ele tinha saído. Rapidamente, ele olhou no calçado e viu que os diamantes estavam ali, contou, e havia todos ali. A carta que o rei havia dado para ele tinha colocado por dentro da calça, assim, num compartimento ultra mega secreto, costurado a agulha, né? A moda antiga, e percebeu que a carta também estava ali. Foi até o rei e foi conversar então com o pai da princesa e disse: olha, rei, é o seguinte, o insucesso da minha jornada se deu ao fato que o cavalo era um matungo. Era um cavalo que não era de boa qualidade, né? Mas, rei, aqui estão todos os diamantes. Pode ficar tranquilo, né? Eu cuidei do mais importante. O rei, então, olha para o jovem, olha para João e diz assim: João, olha, você pode ir para casa, você rodou no teste. O João, desanimado da vida, baixa a cabeça e vai para casa. Aquilo que ele mais almejava, aquilo que ele mais sonhava na vida dele, a grande oportunidade que ele teve, ele acabou desperdiçando e não entendeu por quê. Quando chegou em casa, pensou assim: eu preciso tomar um banho. Faz muitos dias que eu não tomo banho. Quando tirou a calça, percebeu que a carta estava ali ainda. E ele pegou então e abriu a carta. E na carta dizia o seguinte: ao meu amigo e irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar-se com a princesa, a minha filha, sua sobrinha. Dei a esse jovem o melhor cavalo do reino e alguns diamantes. Verifica-se, portanto, se o cavalo chegou bem cuidado, se o cavalo está bem tratado, está bem de saúde. Porque se o cavalo estiver bem de saúde, significa que esse jovem será um bom rei, saberá dar valor às pessoas que estão ao seu lado, saberá cuidar daqueles que, quem sabe, não têm tanto dinheiro. Mas se chegar sem o cavalo e apenas com os diamantes, significa que não será um rei. Terá olhos apenas para as riquezas. Sabe, o jovem ficou decepcionado. Ele estava tão, assim, focado em casar-se com a princesa, mas esqueceu do que realmente importava durante a jornada. Será que eu estou falando com alguém hoje que quer chegar ao céu, mas durante a jornada está esquecendo do que realmente importa, do que é o mais importante? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Aqui vem trazendo uma história linda de um homem chamado Paulo, ou Saulo, ou mais conhecido como apóstolo Paulo. E aqui esse capítulo vai falar da conversão desse homem. E esse homem, ele tem uma lição de história maravilhosa para a minha vida e para a tua vida. E então eu quero convidar você ali a começar a ler comigo Atos 9, versículo 1 em diante. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os teus olhos e nós vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos dê sabedoria para dividir a palavra nessa noite. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, curve sua cabeça como reverência e nós vamos falar com Deus. Pai amado, Pai bondoso, Pai maravilhoso. Nós estamos aqui hoje, Senhor, diante da Tua presença e precisamos muito, Senhor, ouvir a Tua voz. Deus querido, como é bom quando o Senhor fala conosco. Como é bom, Pai, ouvir, Senhor, a Tua palavra. Como é bom ter a certeza, Deus, que nós tivemos um encontro com o Senhor. E eu quero te rogar, meu Deus querido, que o Teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, nos dando sabedoria, Senhor, para partilhar a palavra com os nossos irmãos, e sabedoria também, Senhor, para aprender o que nós vamos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz aqui que Saulo, ele estava perseguindo os cristãos. Diz aqui que ele tinha conseguido cartas, autorização, e ele estava indo para a cidade de Damasco a fim de prender e colocar na cadeia os crentes. Para nós entender a mensagem dessa noite, nós precisamos responder duas perguntas e entender duas coisas a respeito de Saulo. A primeira coisa é: quem era Saulo? Quem era esse homem que estava perseguindo os crentes?
Na palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5 e o verso 6, se você quiser aí nos acompanhar, pode abrir a sua Bíblia aí também em casa. O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5 e o verso 6 nos diz assim. Esses textos estão falando sobre Paulo, sobre Saulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Diz o texto aqui que esse homem, ele era judeu, ele era fariseu, ele era da linhagem de Benjamim. Diz aqui que, quanto à lei de Deus, ele era irrepreensível, ou seja, ele era um homem que obedecia a Deus ao pé da letra. Um homem assim que tinha todas as prerrogativas de um grande cristão, de um grande homem que temia Deus. Só que ele estava perseguindo os cristãos. Um outro detalhe interessante que fala na Bíblia é no livro de Atos, no capítulo 22. Se você puder voltar ali. Atos capítulo 22, o versículo 27. Atos 22, verso 27, diz assim. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, tu és romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Veja só, Paulo ele era judeu e ele também era romano. Um outro detalhe interessante aqui que fala sobre esse homem, está no livro de Atos, no capítulo 22, verso 3, diz assim, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós nos dias de hoje. Diz que esse homem ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre. Por que eu li isso aqui e por que eu estou falando isso? Eu gostaria que você tivesse uma visão desse homem. Ele era um jovem nessa época, um jovem altamente com um futuro promissor. Ele era um jovem que estava numa missão, indo para prender os crentes, as pessoas confiavam nele, a cúpula dos judeus via grande esperança nesse homem, e ele ser um grande líder, quem sabe até um libertador do povo de Israel sobre os romanos. Nessa época, os romanos, eles mandavam nos judeus, os judeus eram subjugados aos romanos, e quem era romano tinha muitos privilégios. E diz o texto aqui que esse homem, ele também era romano. E ele era romano por nascimento. Então significa que ele também tinha privilégios. Saulo tinha um futuro brilhante. Saulo era um grande homem. É isso que eu gostaria que você entendesse, é a primeira pergunta. Quem era Saulo? A segunda pergunta é o seguinte, por que Saulo perseguia os cristãos? Por que Saulo perseguia os crentes? Olha aqui no Atos 26, o versículo 9 a 11. Diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido, havia eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidade estranha os perseguia. Veja aqui que ele diz que para ele parecia bem perseguir os crentes. Ele achava que estava fazendo uma coisa legal, ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Como assim? Querido, naquela época ali, que estava acontecendo foi logo depois da morte de Jesus Cristo. Os judeus mataram Cristo Jesus. Os romanos autorizaram a morte de Cristo Jesus. Então, tanto os judeus quanto os romanos não queriam que o cristianismo crescesse, porque havia um grande medo da parte deles que o cristianismo tomasse conta ao redor do mundo. Então, tanto para os romanos, tanto para os judeus, era óbvio que seria uma ótima ideia perseguir os cristãos, e era por isso que esse homem estava fazendo isso.
Um outro detalhe que diz o texto aqui, que Paulo, ele perseguia tantos cristãos que ele fazia blasfemar, batia, mandava prender e quando mandava matar alguns ainda. Então, veja, eu estou falando com alguém hoje que está aí do outro lado da tela, que persegue os crentes. Estou falando com alguém aí que incomoda a esposa porque a esposa vai na igreja. Eu não estou perseguindo Jesus Cristo, mas se você estiver incomodando sua esposa e briga com ela para ela não vir na igreja, você acha que isso é certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você perde se a sua esposa vir na igreja? Você não perde nada, meu irmão. Ela vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais fiel a você, fiel a Deus. Quem sabe estou falando com alguém que não gosta que os filhos vá à igreja, que os filhos busquem a Deus. Ei, o que você perde com isso, se o seu filho é na igreja? Eu tenho visto tantos jovens ao redor do mundo aí se drogando, bebendo, roubando, entrando em cada cilada da vida, sendo presos. Muitos aí se tornando mãe solteira, pai com a idade que não tem, que não deveria. Eu te pergunto, se seu filho começar a ir na igreja, a igreja não ensina bons princípios? Não ensina boas coisas, não ensina o seu filho a ser uma pessoa melhor. Eu te pergunto, você perde alguma coisa se a sua família buscar Deus? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. E você? Por que não está vindo? Por que não está buscando a Deus? Você vai perder alguma coisa se você buscar Deus? Essa que é a pergunta que eu te faço. Então, continuando o texto aqui no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 3, segue a história aqui do Saulo. Né? Ele estava ali numa jornada, ele estava indo ali para perseguir os crentes, né? A gente já explicou o motivo por que ele ia perseguir, já explicamos quem era esse homem, e agora vai desenrolar a história. No versículo 3 do capítulo 9, o livro de Atos, diz assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja aqui, por que você está me perseguindo, João? Ô Lucas, por que você está me perseguindo? Ô Fábio, por que você não está deixando sua esposa buscar Deus, não? Veja que Deus aqui está falando com esse homem. Olha o verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Para e pensa. Para Saulo, para esse homem, Jesus era um impostor, ou seja, Jesus não tinha ressuscitado. Jesus estava morto no caixão, debaixo de 7 palmos, ou enterrado lá numa cova, numa caverna, ou qualquer outro lugar parecido. As pessoas daquela época diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. E esse homem aqui perseguia os cristãos, achando que os cristãos eram um bando de impostores e que Jesus Cristo era um grande charlatão. E agora Jesus Cristo aparece para ele de uma forma miraculosa. Uma luz brilhou no céu. Diz que a luz era mais forte que a luz do sol. E fala com ele e diz assim: Saulo, Saulo, chama pelo nome. Por que você me persegue? E o Saulo pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. Sabe que isso é muito interessante. Já aconteceu isso com você, assim, de você achar que está caminhando no caminho certo, e achar que você está caminhando para a vida eterna, para que achar que você está assim no caminho mais correto possível, e de repente você descobre que na verdade você estava caminhando para a morte, e que na verdade você não sabia nada da vida, e que tudo que você achava que era verdade era pura mentira. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Já aconteceu. Já aconteceu com Saulo e já aconteceu com muita gente. Sabe, você já se perguntou assim, o que realmente importa na sua vida? Você já se perguntou assim se você está caminhando no caminho certo? Se você realmente está dando valor para aquilo que é mais importante na sua vida? Paulo estava convicto das suas convicções, mas elas estavam totalmente erradas. Ele achava que estava fazendo um favor para Deus, prender os cristãos e matar os cristãos.
Você já parou para se perguntar assim, no que está baseado a tua estrada, a tua jornada, o teu objetivo? Aonde que está alicerçada a tua vida? Diz o texto aqui, seguindo aqui adiante, no versículo 7, no verso 6, perdão, Jesus falou assim para ele: mas levanta-te e entra na cidade de onde te dirão que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver. E guiando pela mão, o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, os quais nada comeu e nem bebeu. Conta alguns teólogos, e uma mulher muito inspirada por Deus, Ellen White, ela tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. Diz que o Saulo, ele ficou sem ver, que diz na Bíblia. E diz que ele ficou sem comer e sem ver durante 3 dias. Para e pensa. Jesus Cristo só falou para ele que ele era Jesus Cristo. Então agora vem um castigo diante de Saulo. Ele fica cego. Saulo começa a pensar assim: Deus não vai me poupar. Porque afinal de contas já mandei matar muito crente. Já tinha apedrejado já Estevão, né? Em praça pública. E agora estava assim, ó, com sangue nos olhos, perseguindo os crentes. Então Deus fala com ele e põe uma cegueira nele. Sabe, Saulo ele começou a pensar na vida dele. Ele começou a pensar assim, ó, fazer uma retrospectiva de tudo que ele estava fazendo. Sabe que às vezes eu acho que Deus deveria fazer isso com a gente. Sabe, eu acho que às vezes Deus teria que botar uma cegueira na gente, porque daí a gente ia parar um pouco. A gente corre o dia todo, correndo atrás de coisas que não têm valor. Sabe, a gente corre atrás de coisas que não têm sentido. Eu sei que é importante trabalhar e buscar o alimento, e a gente cuidar, sabe, das coisas básicas da vida. Mas a gente fica, às vezes, tão em volta dessas coisas e acaba esquecendo do que é o mais importante na nossa vida. Aqui, Deus deu uma pausa no Paulo, fez ele parar um pouquinho. Será que não é isso que está acontecendo esse ano? Será que Deus não está dando assim um break no mundo? Será que Deus não está dando assim um te liga, meu irmão, te liga, minha irmã, te liga, jovem? Será que Deus não está dizendo assim, para um pouquinho, eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense no caminho que você está andando. Eu quero que você pense para onde você está caminhando. Você consegue entender isso? Ou você só está preocupado aí com as notícias e com as situações que estão acontecendo? Você não parou para pensar na sua vida, não? Se você parou para pensar e você começou a entender, eu quero te dizer que Jesus Cristo está falando com você. É necessário isso da nossa parte, meu irmão. É necessário, minha irmã, a gente parar e pensar um pouquinho na nossa vida. Porque um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Sabe que tem um homem que ele é considerado o homem mais sábio que já existiu na face da terra. O nome dele é Salomão. No livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, os últimos versos do livro de Eclesiastes, foram as últimas palavras desse homem. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Sabe o que ele disse? De tudo que você já ouviu na sua vida, de tudo que você já pensou que você sabe, o mais importante é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Um dia Jesus Cristo foi interrogado e perguntaram para ele assim, qual que era o grande mandamento? E Jesus Cristo falou assim que o resumo da lei se resumia em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar o que para Deus é o que realmente importa? Ou você só quer saber o que realmente importa para você? Você já parou para pensar assim, o que Deus pensa do que é importante? Às vezes a gente pensa que é importante são as coisas, enquanto Deus diz que são as pessoas. Às vezes a gente pensa
que as coisas são importantes são as coisas que tem aqui na terra. Olha, eu conheço muita gente. Eu conheço gente pobre, eu conheço gente rica, eu conheço gente feia, eu conheço gente bonita, eu conheço magro, conheço gordo, conheço branco, conheço preto, conheço cor-de-rosa. Até tem um menino aqui que está filmando, o cabelo dele é cor-de-rosa, né? Eu conheço mesmo. Então, eu quero dizer para você assim, ó, eu ando de rua em rua, de casa em casa todo dia. Eu entrego conta. Eu entrego em torno de 7.000 contas por mês e eu faço isso há quase 12 anos. Eu conheço cada beco, cada rua, cada viela da cidade que eu moro. Querido, a pergunta que eu te faço é o seguinte: pensa nas pessoas que você conhece aí. Quantas pessoas sabem o que realmente importa? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que, sabe, tem tanta gente no caminho errado? A palavra de Deus diz que é por 2 motivos. O primeiro motivo está no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Oséias é um livro do Antigo Testamento, fica depois do livro de Daniel. Né? Oséias capítulo 4, versículo 6 nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus, o povo aí fora, está sendo destruído porque falta conhecimento de Deus. Conhece tudo de Covid, conhece tudo de doença, conhece tudo de internet, conhece tudo de carro, conhece tudo da profissão que trabalha, mas não conhece nada de Deus. O que é o mais importante não conhece. Sabe outra coisa que tem destruído a vida das pessoas? A palavra de Deus diz assim, no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que quando eu peco, eu me distancio de Deus. E o pecado, ele impregna na nossa vida. Ele é uma praga, ele acaba arraigando a nossa vida, nos distanciando cada vez mais para a ruína. Eu estou falando com alguém nessa noite que tem andado no pecado, que está longe de Deus. Olha, há esperança para você. Sabe, pensa na vida de Saulo. Pensa num homem mais pecador do que esse. Você já matou um crente, já matou um cristão, já colocou alguém na cadeia por seguir a Cristo, já fez a pessoa blasfemar contra Deus. Veja, esse homem era tão importante para Jesus Cristo que Jesus Cristo apareceu para ele. Jesus Cristo queria salvar esse homem. Eu quero dizer para você que a intenção de Deus é te salvar, é te levar para o céu, você e sua família. Deus te ama muito, meu querido. Deus te ama muito, minha querida. É o que Ele mais quer para a sua vida, é a salvação. Deus tem um céu preparado para mim e para você. Um céu preparado, onde que aquilo que aqui na terra é importante, lá no céu não é tão importante. Aqui a gente corre atrás do ouro, lá no céu o ouro é o chão. É o chão. Um lugar onde não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem doença, não tem gente morrendo. Um lugar onde é a perfeição, onde ninguém fala mal dos outros, onde as pessoas têm prazer em estar na companhia dos seus filhos. Quer saber uma coisa? No céu também não vai ter WhatsApp. Não, não vai. Tem alguns jovens aqui que vão implorar para Jesus Cristo para ter o Zap no céu, mas não vai. Vai ter coisa melhor do que isso. Vai ter coisa muito melhor. No céu tem um lar preparado para você. Sabe, tem tantas pessoas que não têm um lar, que não têm uma casa. Aqui onde a gente mora, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, eu passo na rua e eu vejo muitas pessoas atiradas nas calçadas. Pessoas com problemas com drogas, pessoas que foram tiradas das suas casas, pessoas que não têm onde morar. A pergunta que eu faço para você, você sabe o que realmente importa? Diz o texto aqui que esse homem teve um choque na vida dele. Um choque de realidade. Diz aqui no verso 14 assim. Aliás, no Atos capítulo 9, no versículo, já digo para você, hein? Atos 9,
Eu estou no livro de Lucas aqui, só achar o Atos. Por um instante achei que tinham tirado o Atos da minha Bíblia. No verso 10, 9 verso 10. Saulo, então, ali, ele estava numa meditação na sua vida, ele estava orando, estava pedindo perdão a Deus, estava pensando que Deus, então, executaria um grande juízo na vida dele. Olha o verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha, muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis da terra, perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Jesus Cristo, que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, para que você recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Amém, irmão? Diz aqui o texto, que enquanto Saulo estava lá, pedindo perdão, se arrependendo, achando que era o fim da vida dele, Deus chama um homem, um servo: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, na casa do Judas. Eu quero que você vá lá e fala com o Tarso, fala com o Paulo, diga para ele que ele vai saber o quanto importa sofrer no meu nome. Eu quero que você vá lá, ore. Eu quero que você vá lá e cure aquele homem. O Ananias respondeu: Senhor, tem certeza? Esse homem é perigoso. Olha, esse homem é a faca na bota, Deus. Esse homem já matou muita gente. O pai, é eu mesmo que quer que vai. Não tem outro, não. Deus diz para o Ananias: Ananias, vai. Fica tranquilo, esse homem agora é um homem de Deus. Você vai lá, é ele mesmo. Coloca a mão sobre ele e ora por ele. E o Ananias chega, né? Sei eu se estava com medo ou não. Sei eu se ele estava empolgado. Não sei não. Chega diante do Saulo e diz: irmão, né? Já chega, né? Chamando de mano, né? Já chega aliviando e diz assim: irmão, é o seguinte, o Jesus Cristo, aquele que te apareceu, sabe? Aquele que te apareceu, falou contigo, ele me mandou aqui. Então é em nome dele que eu estou, tá bom? Eu quero que você fique curado. Diz que Saulo ficou curado. E diz o seguinte, que Saulo foi batizado. Sabe, você já parou para pensar no que Saulo deixou para trás? Lembra que eu te falei quem era Saulo? Era um jovem promissor. Ele estava num futuro próspero, no caminho que ele estava andando. Ele poderia ser um grande líder judeu, ganhar dinheiro, prestígio, fama, tudo que as pessoas procuram aí fora. Mas ele percebeu que ele estava no caminho errado. Ele percebeu que não estava agradando a Deus. Ele percebeu que precisava tomar uma decisão na vida dele. Então diz a palavra de Deus que ele levantou e foi batizado. Sabe o que isso significa? Aceitar Jesus Cristo publicamente como seu único Salvador. Eu estou falando com alguém hoje que já entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Você está com medo? Está te faltando fé? Por que você não tomou a decisão ainda? Por que você não se batizou ainda? Você não acredita que Deus, Ele te ama e Ele morreu na cruz para te salvar? Ele está te chamando você a tomar um compromisso com Ele. Você precisa entender que a gente precisa escolher na nossa vida o que realmente importa. É bem verdade que você vai ter que deixar coisas para trás para poder seguir Jesus Cristo.
Isso é assim com todas as pessoas. Se te traz conforto, Jesus Cristo deixou o céu para trás para poder vir te salvar. Deixou a honra, deixou a coroa, deixou, sabe, os anjos que adoravam ele lá, do bom e do melhor, deixou o trono do universo para vir aqui nesse chão empoeirado, para apanhar, ser cuspido, crucificado na cruz do Calvário. Você não acha que Jesus Cristo abandonou muito mais coisas por você do que você por ele? Eu quero que você entenda uma coisa. Nesse mundo a gente precisa se posicionar na nossa vida. Você vai precisar se posicionar em vários momentos da sua vida. Você quer saber de uma coisa? Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele também vai se posicionar. Ele vai se posicionar ao teu lado. Ele vai se posicionar te dizendo: vem, filho meu. Você soube o que realmente importava. Você quis fazer a minha vontade. Você aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário. Agora você vem comigo. Eu te remi. O meu sangue te purificou e a minha graça te basta. Agora, eu quero fazer um outro apelo. E esse apelo é para você, meu irmão, minha irmã, que já é batizado. Para você que já está andando no caminho do Senhor. Sabe que quando Paulo, ele se batizou, ele entendeu uma coisa. Que Jesus Cristo tinha dito para ele assim: você vai, filho meu, e você prega o evangelho ao redor do mundo todo. E você fale de mim a todas as nações, a todos os reinos. E Paulo entendeu isso. Ele começou então a pregar o evangelho. E olha, eu vou dizer para você, não foi fácil. Esse homem, ele recebeu 5 quarentenas de açoite menos um, ou seja, 195 açoites no lombo. E não penso que os caras batiam com carinho. Eles batiam com vontade. Ele foi apedrejado. Ele, sabe, sofreu um naufrágio. Ele foi espancado, foi bufeteado por pregar o evangelho. Eu te pergunto, tem alguém te batendo para você não pregar o evangelho aqui no Brasil? Tem alguém assim que está te obrigando a você fechar a sua boca e não falar nada? Por que você não fala, meu irmão? Por que você não prega o evangelho? Você entende o quanto que valeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? A graça para você, ela tem valor? Ou será que você está cego, que nem Saulo, e você não consegue entender o que realmente importa? Acha que está caminhando para a vida, quando na verdade está caminhando para a morte? Você já percebeu que na Bíblia diz assim? Que muitos daquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não fizemos milagres em teu nome? Porventura nós não profetizamos em teu nome? Porventura nós fizemos muita coisa em teu nome? E Jesus Cristo diz assim: não te conheço. Você que pratica iniquidade, que é agarrado no pecado, eu não conheço você não. Você não quis abandonar a sua vida antiga. Você não quis fazer a minha vontade. Você viu os meus filhos passando fome, passando desgraça no mundo, passando dificuldade, e você fechou os olhos. Portanto, agora eu também vou fechar meus olhos diante de ti. Querido, hoje é tempo de salvação. Hoje Jesus Cristo está falando é com você. Jesus Cristo está te oferecendo o perdão que vem da cruz, que vem do céu. Hoje é a oportunidade de salvação, hoje é a oportunidade para você repensar na sua vida e ver o que realmente importa. Mas o detalhe é o seguinte: o que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Eu quero que você entenda que a decisão é sua. É você que precisa escolher. Sabe, tem um hino que eu gosto muito. Um louvor, assim, maravilhoso. Ele fala assim que quero a minha vida entregar. Sabe, por que você não entrega o seu coração para Jesus hoje por completo? Por que você não pede para Jesus: Senhor, transforma a minha vida? Clame a Ele. Sabe, eu tenho certeza que Deus, Ele está com você nesse momento aí na sua casa. Ou no seu carro, onde quer que você esteja aí, Ele está com você. Ele está esperando a tua decisão. Sabe como será maravilhoso
se você entender e aceitar Jesus Cristo como teu Salvador e seguir Ele no caminho da fé. Eu quero convidar você a cantar esse hino com a gente. Esse hino vai ser projetado aí. Você vai ver ele. Cante esse louvor. Eu espero que durante esse hino você reflita na sua vida. E no final, eu quero orar por você. Em meio à tempestade, em essa escuridão, se tudo está perdido, não vejo solução. Se minha vida toda parece esmorecer e todo sofrimento eu não compreender, preciso ser lembrado que estás a me amparar, e tudo aquilo que me aflige quero te entregar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Em meio ao sucesso e êxito sem fim, coberto de vitórias e bênção só pra mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar, sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero a te servir. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Amém, querido? Amém, minha irmã? Eu quero convidar você nesse momento para você fechar os seus olhos.
Mas eu quero convidar você que tomou uma decisão, você levantar a sua mão direita. É um gesto tão pequeno. Você pode levantar a sua mão direita onde você está aí? Levante sua mão, não tenha vergonha, não tem problema. Eu gostaria que você pronunciasse a sua decisão publicamente. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você puder, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por ter falado conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tem transformado muitas vidas. Deus querido, eu quero rogar, Senhor, hoje pelos Teus filhos que tomaram a decisão pelo batismo. Por essas pessoas, Senhor, que tomaram hoje a decisão, Senhor, de entregar a vida em Tuas mãos. Por favor, Senhor, derrama as Tuas bênçãos na vida delas. Deus querido, quem sabe tem alguma coisa que esteja atrapalhando, Senhor, meu Deus. Por favor, Senhor, ajuda, Pai. Que essa pessoa possa cada vez caminhar mais perto de Ti. Pai, também eu quero orar pelos nossos irmãos amados. Pelos Teus filhos, Pai, quem sabe que hoje começaram a entender que não estavam andando, Senhor, de maneira correta diante de Ti. Eu quero rogar, Senhor, que Tu ajude, Pai, que Tu nos perdoe, que Tu nos ajude, Senhor, a caminhar ao Teu lado. Abra, Senhor, os nossos olhos se nós estivermos cegos, Pai. Por favor, nos ajuda a caminhar no caminho da fé, caminhando para a salvação. E quero Te rogar também, Senhor, por esses Teus filhos amados que têm caminhado contigo na fé. Por esses Teus filhos, Pai, que têm sido fiéis a Ti, que têm, Senhor, se esforçado para caminhar contigo a cada dia, a cada momento. Por favor, Deus, continua abençoando, continua dirigindo. Nós Te rogamos e entregamos essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia de ti. Uma boa noite, querido, e uma boa semana.